Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler do 13 em diante. Vou ler do 12. Do 12 seria até o 27. Vou fazer a leitura e depois eu explico para você. Não vamos meditar em todos os versículos, mas é bom você ter o entendimento do todo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, ou melhor, aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei, pois, amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla um espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na sua lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O texto é longo, mas é interessante. Tiago aqui, ele tem uma carta bem prática, e nós estamos estudando sobre isso. Nós temos meditado sobre simplificar a nossa vida. Temos uma série de mensagens baseadas no livro de Tiago, e nós temos falado sobre como simplificar a nossa vida. Falamos sobre simplificar as nossas crises. Todos nós temos adversidades, lutas, problemas na vida. Só que muitas vezes nós temos complicado ainda mais a nossa vida. Há 3 semanas atrás nós meditamos sobre esse tema, simplificando a sua vida, as suas crises. E hoje, semana retrasada, falamos sobre simplificar a nossa agenda. Vivemos num mundo tão corrido, tão cheio de coisas, e a nossa vida precisa ser mais simples. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema ligado a isso, a essa simplicidade, a simplificar, a descomplicar a vida. Eu quero falar com você hoje sobre simplifique a sua fé. Escreve aí no chat aí, simplifique a sua fé. Você que está aqui, diga, simplifique a sua fé. É melhor com gente assim, a gente interage, né? Tem um público aqui. Esse Tiago que escreve aqui, a gente já tem falado nas outras mensagens, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele se converteu após a conversão, após a ressurreição de Jesus. Jesus já era ressurreto, a sua conversão acontece depois. E Tiago se torna um dos líderes da igreja do primeiro século. E ele escreve aqui a discípulos de Jesus, crentes, cristãos, judeus que estavam sendo perseguidos e se dispersaram por toda aquela região do Oriente Médio, até por outros lugares do Império Romano, fugindo da perseguição que havia em Jerusalém. Mas o que está acontecendo com esses discípulos que estavam dispersos por todo o Império? 3 coisas acontecem com eles aqui. Eles estavam vivendo num contexto de adversidade. Então, quando você lê Tiago, você tem que pensar que aquele povo vivia um contexto de adversidade, de perseguição. Pense hoje, para a gente fazer uma contextualização, os ucranianos lá, sofrendo perseguição, guerra e tendo que fugir, né?
Maringá, outras cidades do Brasil têm recebido refugiados. A Europa ali toda tem, os países ao redor da Ucrânia recebido refugiados. Então eram pessoas que estavam fugindo devido à perseguição da sua região, do seu país, da sua moradia. E esses irmãos estavam constantemente propensos a negociarem seus valores da fé. Porque no meio da perseguição, no meio de lutas, de adversidades, muitas vezes as pessoas acabam, para salvar a vida, seja por alimento, seja por... Às vezes negocia-se a fé. E outra coisa, eles estavam sempre tendentes a racionalizar os seus erros. A tentar justificar os seus pecados, seus erros, suas falhas. Porque no meio daquela correria, daquela fuga, daquela perseguição, da hostilidade, da adversidade, além de, às vezes, bambear entre negociarem seus valores, eles também estavam propensos, muitas vezes, a racionalizar, a justificar os seus erros e seus pecados. E Tiago tem uma personalidade bem direta, ele era direto, ele ia ao ponto, simples. A personalidade dele era assim, direta, simples, prática. E ele vai direto ao ponto com esse pessoal aqui, com esses irmãos aqui. E Tiago apresenta duas coisas que eu e você precisamos aplicar, duas coisas que precisamos para simplificar a nossa fé. A primeira coisa está ali entre os versículos 13 e 15. A primeira coisa que Tiago fala aqui para nós simplificarmos nossa fé, é que nós precisamos ter na mentalidade de parar com as desculpas. Diga assim, chega de desculpas. Escreve aí, chega de desculpas. Chega de mimimi. Né? Agora está na moda o mimimi, né? O que é mimimi? É gente que fica fazendo certa frescura. Gente que fica justificando os erros. Que fica culpando os terceiros por suas falhas, por seus erros, culpa o sistema, culpa o pastor, culpa o som, culpa o governo, culpa todo mundo. E nunca assume a responsabilidade dos seus erros. Então a primeira coisa para simplificar a sua fé é que Tiago diz, chega de desculpas, chega de mimimi. Ele está dizendo aqui que nós precisamos, e aqueles irmãos precisavam, acho que só eles, né? Nós não temos isso, né? Nossos tempos não tem disso. Nós estamos dizendo, ele está dizendo assim, assuma a responsabilidade por seus erros, por seus pecados, decida tratar os seus erros, decida viver como uma pessoa madura. E a primeira coisa que Tiago diz a esses cristãos dispersos aqui, chega de desculpas. Assuma a responsabilidade. Lide com as tentações, saiba como lidar com os pecados de maneira séria, correta. Versículo 13, olha o que ele diz no versículo 13. Quando alguém for tentado, diga tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Duas vezes ele fala de tentado aqui. É um verbo, o verbo tentar. No grego esse verbo é a palavra peirazo. Peirazo. E peirazo significa desejos interiores. Desejos interiores que crescem e geram erros exteriores. Desejos internos que crescem e vão gerar erros exteriores. Nós somos tentados, ou melhor, nós não somos tentados por fatores externos. O texto está dizendo, essa palavra diz, que é quando nós somos tentados a partir de fatores internos. Somos tentados pelos nossos próprios desejos. E aí existe uma diferença entre tentação e provação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós meditamos em Tiago, no capítulo 1, lá, um mês atrás, nos primeiros versículos, Tiago 1:2, o apóstolo Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tentação é peirazo, versículo 13 que a gente leu. Mas provações é peirasmos. Então, tentação é um verbo, aqui no grego, e tem a ver com desejos interiores, que geram erros exteriores. Agora, provação aqui é um substantivo que deriva desse verbo chamado peirasmos. Tem peirazo, o verbo tentação, e tem peirasmos, que é provação. Que é o contrário, é circunstâncias externas
Coisas que acontecem ao nosso redor, que lapidam as nossas motivações, que lapidam o nosso interior, que moldam a gente por dentro, que moldam as nossas motivações. Então aqui no verso 13, que nós lemos, nós vamos trabalhar a questão da tentação. Olha só o que Tiago diz. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Nesse contexto, o Tiago está dizendo que esse seu desejo, esse próprio mau desejo, é uma palavra que a gente ouviu muito nesses últimos 2 anos. Porque o grego, às vezes, para você traduzir eles, precisa mais de uma palavra no português, né? Aqui, o mau desejo, ou seu mau desejo, é a palavra epitimia. Diga assim, epitimia. O que te lembra epitimia? Hã? Epitimia. Pandemia. É um desejo. Agora, qual que é o significado da palavra etimia? Desejo interior disfuncional em relação aos valores divinos. Desejo interior disfuncional em relação aos valores divinos. Ele está dizendo, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela sua própria epitimia, pelo seu próprio desejo interior disfuncional, que está fora do lugar em relação aos valores de Deus. E o que é epitimia? Lembra essa palavra epidemia? Epidemia fala do quê? Doença que se propaga, que se alastra, que vai contaminando muitas pessoas. Olha como é que é. Algo dentro da gente que se alastra, desenfreado, desequilibrado. Então Tiago aqui está usando essa palavra mau desejo, epitimia, como um sinônimo de um desejo que nós temos dentro de nós, mas que por alguma razão, entre aspas, né? Que a gente sabe qual que é essa razão, que aquele, por alguma razão, esse desejo se tornou disfuncional. Esse desejo saiu do padrão de Deus. E quando foi isso? Foi naquele momento que Adão e Eva, nossos primeiros pais, lá no jardim, eles romperam com Deus Criador e os nossos desejos se tornaram disfuncionais. Lá no Éden, quando o homem caiu, os desejos interiores do homem se tornaram disfuncionais. E esses desejos disfuncionais exercem influência para que nós tomemos decisões contrárias aos valores de Deus. Esses desejos que há dentro de mim e de você, que estão disfuncionais desde a queda de Adão e Eva, eles tomam decisões contrárias aos valores. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. É a mesma palavra, epitimia. Desejos da nossa carne, epitimia. Paulo está dizendo, nós vivíamos essa epitimia, esses desejos disfuncionais em relação a Deus. Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, ele fala de uma das sementes lá em 4,19 de Mateus, Jesus diz assim, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, a epitimia, esse desejo, esse anseio, olha o que acontece. Jesus disse, a epitimia de Jesus sufoca a palavra e torna infrutífera. Esses desejos interiores disfuncionais, que habitam no nosso coração, quando nós damos espaços a ele, eles crescem e sufocam a influência da palavra. E torna essa palavra que você está escutando hoje, a palavra que você escuta, a palavra que você lê, a palavra que você aprende, ela se torna infrutífera. E amados, veja isso. Quantos de nós, quantas vezes você ouviu uma palavra, participou de um culto, leu a Bíblia, fez algo de Deus, e aquilo está crescendo, e de repente algo dentro de você te leva, e acontece uma coisa, sai do culto, passa em algum lugar, sei lá, e você peca. Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia que você fez algo bom, que você buscou a Deus, você faz algo que parece que... Aí você fala que nem Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. O que é isso? Isso é a epitimia. O desejo que está lá dentro de você. No versículo 14, veja aí, Tiago diz, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. E olha o que ele continua dizendo. Sendo este arrastado e seduzido. Olha que
Tiago está mostrando aqui. Ele nos mostra como é cruel esse desejo. Essa epitimia que nos influencia na direção contrária aos valores de Deus. E ele mostra isso mostrando dois verbos. Ele fala que essa epitimia, ela nos arrasta. Esse desejo que está lá dentro, ele nos arrasta. E aqui a palavra arrastar, aqui no grego, significa atração por hipnose, força magnética. Vocês estão entendendo? Vou perguntar para vocês que estão aqui, que fica mais claro saber se o cara está lá, entendendo. Essa coisa que há dentro de você, essa epitimia, esse mau desejo, ele nos arrasta. Mas de tal forma, esse desejo tem o poder de exercer influência sobre nós, como um magnetismo, como uma hipnose. Aqueles desenhos do Scooby-Doo antigo, né? Sim, mestre. E o cara faz aquilo. Esse desejo nos torna reféns, nos torna obstinados por ele. E o segundo verbo que ele fala, ele diz assim, sendo por essa epitimia, por esse mau desejo, eu sou arrastado, seduzido. Fala da ideia de controle, de domínio. Esse desejo tem o poder de hipnotizar, de nos atrair, de controlar, de exercer domínio sobre nós. E ambos os verbos aqui, quando você vai estudar no texto, estão no particípio no grego. E o particípio no grego é diferente do particípio do português. Porque no particípio grego ele tem mais o sentido de gerúndio. O nosso gerúndio português é o particípio do grego. Então qual que é essa ideia? É uma ideia de algo constante. Esse desejo, essa epitimia que age na nossa vida, dentro de nós, tentando nos influenciar na contramão dos valores de Deus. Essa epitimia acontece de maneira constante, sempre. Sempre. E a epitimia tenta nos arrastar e nos seduzir para a direção contrária constantemente. Pastor, mas eu busco a Deus faz 20 anos, sou crente aí sempre. Amados, enquanto você viver nessa carcaça aí, haverá esse desejo e você haverá que lutar contra ele. Eugene Peterson, né, autor daquela Bíblia, fez tradução daquela Bíblia, A Mensagem, muito boa ela. Faleceu no passado e tem um livro chamado Como Esse Livro. E tem uma frase que ele diz assim, algumas frases que diz assim: vivemos numa época no qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Olha o que ele está dizendo, nós vivemos uma geração assim, que você tem que escolher o que é melhor para você. Então, ele está dizendo assim, nós somos treinados para isso. Para escolher cada um o que é melhor. E a pergunta é, essa epitimia, esse mau desejo que habita em nós, em todo ser humano, desde que o homem rompeu com Deus lá no Éden, ele vai nos deixar, vai nos propiciar a escolher o melhor caminho? Será que esse mau desejo que há dentro de mim e você, ele vai permitir que eu e você escolhamos o melhor caminho? Uma criança, uma criancinha, por exemplo, será que ela não precisa de uma orientação firme, assertiva? Será que ela não precisa de repreensão quando ela erra? E o que o mundo fala? Não, você tem que deixar a criança. Aí chega Paulo Freire e fala assim, não, você tem que deixar a criança, ela tem que aprender por si. Uma criança precisa, a questão é se a gente deixar o ser humano fazer somente o que ele deseja fazer, o que ele vai fazer? Maus desejos, epitimia. E ele continua dizendo assim, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas, eu gosto dessa parte, pela trindade pessoal. Qual que é a trindade pessoal? Meus sonhos, meus santos sonhos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Então, homens, mulheres, jovens, adolescentes, todo mundo vive sendo incentivado a tomar decisões na tua área afetiva, na área sexual, na área econômica, nos relacionamentos. Tão somente baseado no quê? Nos seus santos desejos, nas suas santas necessidades, nos seus santos sentimentos. Pastor, é que eu sinto, é que eu desejo, é que eu preciso. E aí a pessoa toma uma decisão baseado nisso. Mas tudo isso nada mais é do que maus desejos. É epitimia. Um mau desejo que te arrasta, que nos seduz na direção contrária daquilo que Deus quer para a sua vida.
E aí, continuando no versículo 15, Tiago diz, então esse desejo, tendo concebido, o que acontece? Dá luz ao pecado. Esse concebido aqui de tornar-se grávido, ou grávida, né? E também é usado como capturado. Ele capturou. Então ele está dizendo o seguinte, o desejo está em nós. O desejo tenta nos hipnotizar, seduzir, tenta nos atrair. Esse desejo tenta nos controlar. E quando isso acontece, o que acontece? Nós... Já tem até a silhueta aqui. Nós engravidamos. Nós concebemos. Nós engravidamos da epitemia. E aí o que Tiago fala na parte B ali do versículo? E aí ele dá a luz ao pecado. Nós somos assediados por esse desejo, está dentro de nós, tal. E quando ele concebe, nós damos lugar ao pecado. E o pecado é a exteriorização do desejo. O pecado simplesmente é a exteriorização de algo que já estava lá dentro. O que era um desejo interior, ganhou espaço na mente, foi para o coração, e agora se torna uma atitude exterior, se torna um pecado. E com esse pecado vem as consequências dele. E a principal deles, ele termina no versículo lá, ele diz, e o pecado, versículo 15, após ter se consumado, gera o quê? A morte. Quem já leu aquele livro, A Celebração da Disciplina, Richard Foster, fala de 3 grandes áreas de tentações principais do ser humano. Dinheiro, sexo e poder. É a luta do ser humano nessa sociedade contemporânea. E é um ciclo que sempre se repete. O desejo surge em nós. Nós damos espaço para ele. E a gente acha que às vezes aquele desejo vai satisfazer, que é melhor do que a gente tem vivido, e aquilo vai nos trazer satisfação. E quantas vezes depois que a pessoa transforma esse desejo numa atitude externa, pratica aquilo, sofre consequências danosas. Todos nós temos experiências disso. E isso cria-se algo que alguns escritores chamam de a trilha da morte, que é o que esse versículo 15 está falando. A trilha da morte, o que é o trilho da morte, ou as estações da morte? Ela começa com os desejos. Essa fascinação, essa epitemia que nos impulsiona. E aí ela nos arrasta, nos seduz em direção contrária. E aí a gente se torna grávido e dá a luz ao pecado. E o pecado vai gerar a morte. Mas aonde que é o que eu paro? Onde é que eu consigo ter o ponto de retorno? Aonde que dá para voltar? Aonde que dá para ter um retorno? É onde os desejos que querem nos arrastar. É onde os desejos que querem nos reduzir, onde os desejos que querem nos engravidar estão surgindo, nós ainda temos condição de resistir. Preste atenção nisso. Você que está em casa, quando você começa a ter esses desejos, os desejos que querem nos arrastar, ainda é o ponto de retorno. Porque depois, ele te arrasta, te seduz, te engravida e gera morte. A gente precisa lembrar de algo. Deixa eu te dizer algo, lembre disso. Na cruz, quando Jesus Cristo estava ali morrendo pelos nossos pecados, ele está morrendo porque muitos dos nossos atos são agora irreversíveis. Por isso ele morreu. Porque nós demos espaço à epitemia. E o que era desejo se consumou em pecado, o que era pecado se transformou em condenação mortal. O salário do pecado é a morte. Para mim e para você. Mas Jesus, o que ele faz? Ele assume sobre ele toda a condenação daquilo que não tinha mais volta. Quando está no desejo, ainda é a tentação, ainda há volta, ainda tem jeito. Está entendendo? Mas quantos quando a gente pensa nos nossos pecados, sejam eles passados, pecados presentes, pecados que ainda vamos cometer, pecados passados, presentes e futuros. Nós precisamos nos lembrar que a morte eterna só não está sobre nós, porque Jesus tomou sobre si essa morte. Essa morte não está sobre mim e você, porque Ele tomou sobre si. E agora todo aquele que olha para Jesus, que crê que Ele de fato é quem Ele disse ser, e que o que Ele fez na cruz foi totalmente suficiente, agora você pode experimentar o perdão de Deus. Pastor, eu já passei do desejo.
Eu já... Ixi, agora foi. Agora foi, mas Jesus pode te libertar. Jesus é aquele... Quando as coisas se tornaram irreversíveis, aí ele entra. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. E ao invés de você ser condenado, de nós sermos condenados à morte, nós podemos desfrutar a vida eterna que Deus nos oferece através de Jesus. E quando a gente entende o que é ser discípulo de Jesus, nós temos falado sobre isso, ser e fazer discípulos. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário. E seguindo a nossa caminhada, nós continuamos lutando interiormente contra esses desejos. Não é assim? Não continuamos lutando contra esses desejos? Continuamos com essa epitimia lá dentro, lutando contra ela. Então aqui entra essa trilha da morte. E a importância de pararmos de nos desculpar, pararmos de nos justificar, pararmos de dizer, nós estamos cedendo, porque o momento é difícil, porque emocionalmente não estou bem, então eu pequei. Porque o meu momento familiar, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque meus pais. Porque o momento não é bom economicamente e eu tive que fazer isso, essa desvio e tal. E aí a gente desculpa. Deixa de mimimi, deixa de desculpas. É isso que Tiago está falando. Assuma radicalmente a responsabilidade pelos seus atos. Veja isso aqui, que nesse espaço onde se dá o ponto de retorno, onde estão os desejos, Martinho Lutero falou uma frase que é bem conhecida dele, ele diz assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos nela. Você não pode impedir que os pássaros voem, mas você não vai deixar um passarinho fazer um ninho na tua cabeça, né? O pecado pode acontecer, mas ele não pode se tornar um ninho ali. Eu não posso impedir que maus desejos emerjam no meu coração. Você não consegue impedir. Porque ainda somos um ser disfuncional. Deus está operando em mim, mas ainda eu tenho desejos disfuncionais. Meu irmão, Deus está agindo na sua vida, Deus está operando na sua vida, mas ainda há desejos dentro do seu coração que são disfuncionais, porque você ainda está nessa terra. Você não tem como impedir que esses desejos disfuncionais emerjam de dentro de você, mas eu posso impedir que eles tomem espaço dentro de mim. Eu posso impedir que a minha mente, que o meu coração flerte com esses desejos, com essas intenções. E o nosso ponto de retorno, o nosso ponto de resistência é na nossa mente e no nosso coração. Como que nós lidamos com esses desejos? Talvez Tiago, quando escreve essa carta aqui, talvez ele tinha em mente o fato de que muitos discípulos de Jesus, espalhados pelo Império Romano, sofrendo perseguição, crises, adversidades, talvez ele sabia que eles estavam justificando seus erros, devido aos momentos que estavam vivendo. O cara não escreve por acaso isso, né? Tem um porquê, as cartas têm um porquê. E ele sabia, notícias chegavam. Não é porque você está passando por tribulação, por luta, por doença, por algum familiar doente, porque você está sem dinheiro. Não é por isso que você vai se deixar levar. Momentos de adversidades vêm. Eu estou fazendo aquele negocinho desonesto, é porque você não entende, é porque eu estou passando por um momento difícil. Ou na vida sexual, né? Na vida afetiva. Você não entende, é que eu não estou bem emocionalmente, pastor, eu estou carente. E aí, sabe como é que é? E aconteceu. Tiago está dizendo, chega de mimimi, chega de desculpas, assuma a responsabilidade. Está na hora de assumir, como discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, a responsabilidade de lidar de maneira adulta, de maneira cristã, com a sua mente, com o seu coração. Essa é a primeira. Chega de mimimi. E o segundo ponto que Tiago trata nessa carta. Chega de espiritualidade sedentária. É que eu não quis colocar isso, né? Porque eu sou meio gordinho também já. Chega de obesidade espiritual. Não existe tempo para isso. Ele começa a dizer, está na hora de você colocar em prática o que você ouviu na vida.
Chega de sedentarismo em relação à palavra. Tiago está falando que no primeiro século as igrejas tinha um monte de gente obesa espiritualmente falando. Versículo 22. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E aqui ele começa com o imperativo. Sejam, tornem-se. E aqui ele começa a tratar então dessa tensão que há entre praticar e ouvir a palavra. Entre praticar e ser simplesmente um ouvinte. Porque ouvir todo mundo ouve. E esse é o perigo. Que eu e você passamos semana após semana, ouvindo a palavra, lendo a palavra, participando de célula, no meio da semana, acumulando conhecimento, fazendo seminário, estudando, vendo mensagens na internet, lendo livros, mas não deixando que essas coisas, que esse conhecimento, que essas informações, que esses valores influenciem a nossa vida e transformem nossas atitudes. Isso é uma espiritualidade sedentária. E é isso que Tiago está combatendo aqui. Você já parou para pensar nisso? Quanta gente tem por aí? Cristão sedentário? Quantos cristãos sedentários? Tem muita gente sedentária no físico, né? Eu estou meio sedentário. De vez em quando ando, de vez em quando não ainda. Mas tem gente também sedentária espiritualmente. O que seria um cristão sedentário do século 21? Veja, vamos ver por nós aqui. Escutamos 1 hora de sermão por semana. Aqui no cristianismo, geralmente é assim, 1 hora de sermão. Os crentes do cristianismo são decididos mesmo. Ele é sedentário, mas ele é comprometido, né? Ele é comprometido com a visão da igreja. Então, além de ouvir a palavra no domingo, ele vai na célula, no meio da semana, ele participa da célula. E aí, no grupo pequeno, ele também, mas tem 1 hora ali de meditação na palavra. Então, tem 1 hora do domingo, 1 hora na palavra, na célula. Fora isso, vamos dizer que esse irmão, ele gasta umas 2 horas por semana lendo a Bíblia. E isso vai dar 15 a 20 minutos por dia de leitura. Fiz a conta aqui. E o que isso vai gerar? 4 horas por semana de contato com a palavra. 18 horas por mês. 200 horas por ano. 208 horas por ano. Pouco, né? E aí surge o primeiro problema. Nós gastamos mais tempo com Facebook, com mídias, com redes sociais, com internet, com TV, do que com práticas espirituais. Se você quer crescer como discípulo de Cristo, nessa sua caminhada, você precisa investir na tua relação com Deus, na tua relação com a palavra. É a minha pergunta para você: como vai a relação sua com a palavra de Deus na sua vida? Sem pensar, né, que a gente escuta muitas vezes o sermão, a gente lê, a gente faz alguma coisa assim, de maneira desatenta, né? A gente está no físico, mas a mente da gente está lá longe. Sem pretensão, lê sem profundidade, ouve uma mensagem e não coloca aquilo em prática. Agora, o que aconteceria, imagine você, amados, se você começar a levar isso a sério. Que no momento da mensagem como essa, de domingo, você para e se concentra e recebe. Na reflexão que há na sua célula, você está intenso ali. E aí você dá uma aumentadinha na sua dose diária da palavra de Deus. E aí você sobe de 15, 20 minutos para 30 minutos por dia de leitura da palavra. E aí você acrescenta 15 minutinhos de leitura de um bom livro cristão. Que vai mostrar para você compreender a vida numa perspectiva cristã. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar isso, a tua carga de leitura, de reflexão da palavra de Deus em 75%. Você acrescentar 75% de conteúdo na sua vida. Só que não basta conteúdo. Não basta só ter conteúdo. O que Tiago está dizendo, é bom ter conteúdo, é bom frequentar uma igreja com regularidade, onde prega-se a palavra, participar de uma célula, ter a prática da comunhão com os irmãos, exercitar a leitura da palavra, ler um bom livro, entrar no seu quarto, estar em secreto. Tudo isso é importante. Agora, tudo isso não tem efeito nenhum se você for um portador de obesidade espiritual mórbida. Guardar para você. Simplesmente para você.
O que é isso? A obesidade espiritual mórbida. É gente que tem conhecimento, que acumula informação, que conhece os livros da Bíblia, que lê a Bíblia, que conhece os autores, conhece as histórias, conhece a doutrina, conhece um monte de coisa. Mas princípios e valores de Deus não entram, não transformam a vida dela. A família dela, o casamento dela continua miserável. Os valores não entram na família, não entram no coração do marido, não entram no coração da esposa. O jovem frequenta a igreja, faz tudo isso. Mas a vida afetiva dele está uma droga, a vida sexual dele está errada. Ele é refém da epitimia, do desejo que está lá dentro. Porque a palavra de Deus ainda não penetrou lá dentro. E não transformou a existência. E quem governa é o desejo. Meu pai é artista plástico. Não sei se você está assistindo aí, está aí participando. E aí a gente conhece um pouquinho de pintores, de artistas assim, né? Tem uma frase de Rembrandt, um artista do passado, diz o seguinte: Rembrandt diz: tente colocar em prática o que você já sabe. Tente colocar em prática o que você já sabe. E fazendo isso, você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais agora você se questiona. Pratique o que você sabe, e isso ajudará a tornar claro o que você agora não sabe. Comece, ele está dizendo o seguinte, gente. É a mesma coisa na vida de um cristão. Pessoas começam a se dedicar a estudar a Bíblia com outros, a buscar a Bíblia. Pessoas que começam a se dedicar a liderar uma célula, a liderar um ministério, a fazer algo gradativamente. Essa pessoa que não tinha muita habilidade, mas ela começa a se esforçar, ela começa a se doar, ela gradativamente ela vai descobrindo algo. Essa pessoa, em primeiro lugar, ela vai ganhar. Por quê? Porque ela vai se dedicar mais ao estudo da palavra, mas ela vai colocando em prática o que sabe, e ela vai descobrindo muitos dos questionamentos. E ela vai sendo iluminada, esclarecida, porque só ganha quem pratica. E essa prática aqui não vai tornar o cara um mestre, mas vai fazer com que ele descubra coisas novas em Deus. Praticar significa deixar de ser um mero ouvinte. Deixe de ser um mero ouvinte. Não apenas se encha de sermões e ficar escutando, lendo, mas pratique. A teoria sem a prática é verbalização, apenas é verbalismo. Assim como prática sem teoria é ativismo. Podemos fazer um monte de coisa, mas só praticar sem teoria, sem fundamento. Às vezes a pessoa escuta ministrações, cursos sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade. Inúmeras vezes na igreja, em tanto lugar. Escutam inúmeras e boas mensagens, mas nada muda. Porque a vida só é mudada, só é transformada quando você pega a teoria, você aplica na prática. E aí quando você tem teoria e prática, você tem algo chamado praxis. Os atos, as práticas. Aí acontece a transformação do casamento. Aí acontece a transformação da vida. Aí acontece a transformação do namoro. Quando você deixa de ser um mero teórico e se torna e ouvinte, e se torna um praticante. Você concilia essas coisas. Tiago diz, 1:22, sejam praticantes da palavra, não mero ouvintes, enganando-se a si mesmo. Porque a gente que simplesmente escuta a palavra. Tem gente que vem todo final de semana, mas não pratica. Ela está fazendo o quê? Ela está se enganando. Imagina, tem gente que passou a vida dentro de uma igreja se enganando. Não é que ele está sendo enganado, ele está se enganando. Porque ele ouve, ele pratica, ele ouve um monte de coisa, ele faz um monte de coisa, mas ele não coloca em prática. Aristóteles falou uma vez que nós não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. Antes de você, mas não tem essa virtude, coloque em prática e você vai desenvolver ela. Essa pessoa está se enganando. Ela pode saber, mas se ela não está na prática na vida dela, isso não existe. Versículos 23 e 24, ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, e aí ele usa o exemplo do espelho.
Ele diz assim: é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece. Imagine um homem ou uma mulher que vai diante do espelho e se olha e se arruma lá tal. Ele vê como tá, ela vê como está o vestido, ele vê como está a roupa, o seu cabelo, sua face. Depois vira as costas e daqui a pouco ele esquece. Não lembra do que viu. Qual que é a principal função do exame, de um espelho? É o exame, é o autoexame. Você vai lá no espelho e vê como é que tá, né? Ajeitar, se arrumar. É assim. E quando a gente compara a palavra de Deus com o espelho, ele está dizendo o seguinte, mas tem uma diferença nisso, que Tiago está dizendo. A palavra de Deus tem um fator adicional ao espelho. A palavra de Deus não só apresenta como nós somos, mas como deveríamos ser. Então, quando você lê a palavra de Deus revela quem nós somos. Mas também a palavra de Deus revela não simplesmente quem nós somos, quem Deus quer que você seja. Por isso, meu irmão, esses desejos que estão dentro de você vão ser mudados a partir do momento que você medita nela, na palavra, a partir do momento que você pratica ela. Quando você está diante. E aí, concluindo o versículo 25, Tiago diz: mas o homem que observa atentamente, e ele fala da palavra de Deus, a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que legal. Ele diz assim, a palavra de Deus é a lei perfeita. O mundo aí diz que isso aí está passado, a Bíblia é retrógrada, um monte de coisa. A sociedade diz isso, mas ele diz a lei de Deus é perfeita. E a lei de Deus, a palavra de Deus, é uma lei que traz liberdade. Assim como Deus libertou o povo de Israel no Egito, deu os 10 mandamentos, tornou eles livres. E aí ele fala, e se vocês perseverarem na prática da palavra, perseverar, ele concilia a perseverança com a prática da palavra. Naquilo que está fazendo, você vai lembrar. E aqui ele começa a fazer a referência, né? Do espelho, continua fazendo. E quando você vira as costas, você lembra da sua imagem, aquilo que você fez. Mas ele termina dizendo, e o homem, e esse homem, que persevera na palavra, não esquece do que ouviu, mas pratica. Ele será feliz naquilo que fizer. Talvez você tenha dito assim, eu não tenho sido feliz. Ele diz que construir uma vida baseada na palavra de Deus vai resultar em felicidade. Essa é a mesma promessa que o Senhor faz para nós no Salmo 1. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor, ele será bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz é o homem que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado esse homem. É uma promessa que Deus nos faz. E nós temos aqui então, amados, para encerrar, esses 2 desafios que Tiago coloca diante de mim e de você. De maneira prática, simples. Ele diz, chega de desculpas. Chega de desculpas em relação aos seus erros. Pare de dar desculpas em relação aos seus pecados. Chega de mimimi. E chega dessa espiritualidade sedentária. Chega de ser ouvinte e não praticante. Pratique. Pratique aquilo que você ouviu do Senhor. Pratique aquilo que você tem ouvido na palavra. Em Efésios capítulo 2, Paulo fala da nossa salvação. Que a salvação vem pela graça por meio da fé. Que isso não é nosso, é um dom de Deus. Se o pessoal do louvor quiser vir, já agradeço. E a partir desse momento que pela graça um dia nós recebemos essa fé nos induz, nos ensina a praticar a palavra de Deus. Em Efésios 2:10, Paulo diz que ele nos dá a condição de praticarmos as boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Nós cremos nisso. E eu queria te desafiar nessa manhã. Você que está em casa, nos acompanhando, quero fazer pelo menos 3 desafios à tua vida para você pegar essa palavra e praticar ela. A primeira coisa que eu quero falar com você
enfrente esse mau desejo do seu interior. Ah, pastor, eu não tenho esse mau desejo. Mentiroso. Você não tem nenhum mau desejo? E aqui é o grande problema, né? Que nós somos tentados, arrastados, seduzidos por esse mau desejo, por essa epitimia. Será que Tiago estava errado ao dizer isso? Que nós temos um mau desejo dentro de nós? Por isso eu quero que você reflita, pare e pense. Existe algum mau desejo no seu interior? Qual que é o mau desejo que está lá dentro do seu coração? E essa manhã eu quero dizer para você, enfrente. Comece hoje a enfrentar. Porque se esse mau desejo continuar, ao final, o resultado será a morte. Morte dos seus relacionamentos, morte da sua vida profissional, morte daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Eu quero nessa manhã te convidar a enfrentar esse mau desejo. Eu quero também convidar e desafiar você a praticar a palavra que você está ouvindo hoje, essa manhã. Porque esse, muitas vezes, é o grande problema de muitos, né? A gente ouve a mensagem como essa e não pratica. E aí você sai daqui, vai aí fazer seu almoço, vai para um outro lugar e você esquece, enfim. Não, pratique a palavra. Então enfrente o mau desejo que há no seu interior. Qual que é esse mau desejo? Enfrente ele. Saia decidido, escreva num papel aí próximo a você. Enfrentar o mau desejo do meu interior. Identificar esse mau desejo e enfrentar. Segundo desafio, pratique essa palavra que você está ouvindo. Ah, pastor, eu quase não sei nada a respeito da palavra. Mas o pouco que você sabe, pratique. E aí você vai desenvolver a sua espiritualidade. E em terceiro lugar, se você fizer isso, eu desafio você a experimentar a felicidade naquilo que você está fazendo. Porque Tiago termina dizendo isso. E será feliz o homem que assim fizer. Tiago diz, se você praticar a palavra, você vai ser feliz naquilo que você fizer. Se você praticar a palavra, ele está dizendo, você vai ser feliz naquilo que você faz. E nós conhecemos tantas pessoas que estão infelizes naquilo que fazem. Pessoas que estão infelizes no seu trabalho. Pessoas que estão infelizes na sua família. Pratique a palavra, viva a palavra. E aí você vai começar a experimentar a verdadeira felicidade na sua família, no seu trabalho, naquilo que você faz. É essa a felicidade que Deus dá. Então, meu irmão, simplifique sua fé. Descomplique a sua fé e você vai experimentar a verdadeira felicidade. Mas para isso, enfrente o mau desejo interior. Pratique a palavra que você está ouvindo hoje. E aí então, experimente a felicidade naquilo que você está fazendo.